Sabem, as maiores invenções da história, muitas delas nascem por puro acaso de uma distração, e neste caso de um snack que se derreteu no bolso errado, exatamente na altura certa. Parece uma coisa sem importância, mas a verdade é que este golpe de sorte mudou as nossas cozinhas para sempre. Eu sei. Parece o início de uma anedota. O que é que uma coisa tem a ver com outra? Mas esta pergunta, por mais estranha que pareça, liga um dos eletrodomésticos mais comuns que temos em casa à tecnologia militar ultra secreta. E a resposta? A resposta é absolutamente genial. Muito bem, vamos a isso. Vamos recuar no tempo. Imaginem, estamos em 1945. A guerra acabou de terminar. E num laboratório da Raytheon, um engenheiro autodidata chamado Percy Spencer está a trabalhar rodeado de tecnologia de ponta, material militar. E é aqui, no meio de todo este equipamento de radar, que acontece o nosso pequeno e delicioso acidente. E este é o momento eureka. O Percy não se limitou a limpar o chocolate pegajoso. Pensem bem, a maioria das pessoas ficaria só irritada com a roupa suja, certo? Mas ele não. Ele ficou intrigado. Que força invisível tinha acabado de cozinhar o lanche dele? Foi essa pergunta que mudou tudo. Ok, mas para percebermos o que aconteceu a seguir, temos de falar sobre a tecnologia que ele tinha nas mãos. Era o coração do esforço de guerra dos aliados, o radar. E o componente mais importante do radar era um aparelho chamado magnetrão. Olhando para este diagrama pode parecer super complicado, mas a sua função era na verdade bastante direta: gerar ondas de energia invisíveis. Na guerra, estas ondas eram usadas para detectar aviões inimigos, mas agora, em tempo de paz, a Raytheon e o Spencer tinham um desafio: o que fazer com esta invenção tão potente e tão cara? E no centro de tudo isto estava ele, o magnetrão. Era o motor que produzia estas micro-ondas de alta energia, perfeito para detectar coisas à distância. O mais incrível é que, até àquele momento, ninguém se tinha lembrado de fazer a coisa mais óbvia: apontá-las à comida. Claro que o Spencer não ficou só a olhar para o chocolate derretido. A curiosidade foi mais forte. Ele pôs mãos à obra, ali mesmo no chão do laboratório, com uma série de experiências que se tornariam lendárias. Primeiro tentou com pipocas. Para espanto de todos os colegas, rebentaram em segundos. A seguir, um ovo. O resultado foi, digamos que foi explosivo. Diz a história que um dos colegas mais curioso foi espreitar e levou com o ovo quente na cara. O Spencer tinha acabado de descobrir uma forma completamente nova de transferir calor. Por trás da confusão e dos ovos a explodir, ele viu o verdadeiro potencial. Ele percebeu que esta tecnologia não aquecia o ar à volta nem o prato, ia direta à comida. Isto significava uma poupança de energia e de tempo que era pura e simplesmente revolucionária. Agora, preparem-se para os números porque isto é impressionante. Nos testes que ele fez para a patente, calculou a energia necessária para cozinhar uma simples batata num forno normal. O valor, 72.000 kWh. Guardem este número. E agora, olhem para isto. Com o novo método, a energia necessária foi de apenas 240. Sim, 240. É 300 vezes menos. Isto não era uma pequena melhoria, era um salto para outra dimensão. Era a promessa de cozinhar quase instantaneamente, com uma fração da energia. Mas os resultados, por mais brutais que fossem, não eram a parte mais genial. O verdadeiro golpe de gênio não foi só ter descoberto que funcionava. Foi perceber exatamente porquê que funcionava tão bem. E é aqui que a ciência fica mesmo interessante. Afinal, o que é que estas ondas tinham de tão especial? Por que é que eram tão perfeitas para cozinhar quando outras formas de energia não eram? A resposta estava ali, escondida na linguagem técnica da patente de 1945. E aqui está ele, o momento de explosão mental, tirado diretamente da patente. O que Spencer descobriu foi uma espécie de sintonia perfeita. Ele percebeu que, para cozinhar de forma ultra eficiente, o tamanho das ondas de energia tinha de corresponder mais ou menos ao tamanho da comida. Não era uma questão de força, era uma questão de sintonia. Pensem nisto desta forma. Não se tratava de usar força bruta. Era mais como encontrar a frequência de rádio certa para falar diretamente com as moléculas de água na comida. As ondas de 10 a 12 centímetros eram o ponto ideal, o número mágico para transferir energia com uma eficiência nunca antes vista. Era o código secreto para a cozinha do futuro. Claro que com uma descoberta destas nas mãos, a Raytheon não perdeu tempo. Patentearam o processo e em 1947, apenas 2 anos depois, lançaram o primeiro forno de micro-ondas comercial. E o nome que lhe deram foi perfeito: Radar Range, uma mistura de radar e range, que significa fogão. E esta imagem resume tudo na perfeição. À esquerda, a ideia abstrata, o rabisco técnico num papel. E à direita, o próprio Percy Spencer, o nosso gênio acidental. Ao lado da sua criação, já uma realidade. A tecnologia que foi pensada para ganhar uma guerra estava pronta para conquistar as cozinhas do mundo.
Pensem nisto da próxima vez que forem aquecer o café. O coração desse aparelho foi desenhado para detectar bombardeiros e caçar submarinos. É, sem dúvida, uma das mais incríveis e irónicas transformações tecnológicas da história moderna. E tudo graças a um engenheiro curioso e um chocolate derretido. Essa história do micro-ondas deixa-nos a pensar. O GPS, a internet, até a fita cola, tantas coisas do nosso dia-a-dia nasceram em laboratórios militares ou espaciais. A grande questão é, que tecnologia secreta de hoje será o eletrodoméstico banal de amanhã? E qual será o próximo chocolate derretido que vai, sem querer, mudar o nosso mundo outra vez?